tentará acusação contra os escolhidos do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao lado do Pai em nosso favor. Ele intercede. Estou certo de que nem a morte, a vida, os anjos, nem os principados e potestade poderão nos separar. Nem a altura, nem a profundidade, o presente ou a eternidade. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, sois bem-vindos mais uma vez ao quadro Vivendo a Palavra. Hoje um dia especial, um dia de glorificarmos a Deus, pois estamos chegando ao final de mais um livro, de mais uma etapa da nossa viagem. Estamos concluindo hoje a leitura do livro de Deuteronômio e, consequentemente, estamos terminando a primeira parte, o primeiro grupo de livros das Escrituras, chamado de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, da autoria do servo de Deus Moisés. Amanhã, se Deus permitir, vamos começar o segundo conjunto de livros da Bíblia, chamado de livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Ok? Muito bem, abra sua Bíblia então e vamos ler o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Verso 3. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Verso 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com teus olhos, porém lá não passarás. Verso de número 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Verso 6. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Verso 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. Verso 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Verso 11. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Verso 12. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Toda prova, toda luta tem explicação, tem uma razão, tem um sentido.
Se é pra perder, é pra sofrer, é pra chorar, tem um mistério. Tudo tem começo, tem um meio e tem um fim. Nada acontece sem o meu Deus permitir. É mesmo assim, vai ser diferente, pois o Deus onipotente está com você. Está com você. Vai ser agora. Muito bem, meus amados irmãos, concluímos então a leitura do último capítulo de Deuteronômio. E, meus amados, para a nossa meditação nesse último capítulo aqui de Deuteronômio, eu quero ler com os amados irmãos sobre aqui a morte de Moisés, que podemos ler aqui no versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Tudo tem começo, tem um meio e tem um fim. Nada acontece sem o meu Deus permitir. É mesmo assim, vai ser diferente, pois o Deus onipotente. Amados irmãos, neste último capítulo de Deuteronômio, temos o relato da morte de Moisés, este servo de Deus singular, um dos personagens mais importantes da Bíblia. Devemos imitá-lo em suas virtudes. Primeiro, devemos imitá-lo em sua renúncia às glórias deste mundo. Se Moisés tivesse permanecido no palácio de Faraó, onde fora criado, certamente teria sido o sucessor daquele grande Faraó. Porém, o escritor aos Hebreus nos diz que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 ao 26. Assim, queridos irmãos e ouvintes, façamos também como Moisés. Desprezemos os prazeres passageiros deste mundo, pois não se comparam com o que Deus tem preparado para nós lá na glória celestial. Imitemos a Moisés também em sua mansidão. Em Números 12, versículo 3, está escrito que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Ser manso é saber dominar a ira, não resolver nada com violência e agressividade. Jesus, nosso Salvador, também nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Amados irmãos, imitemos Moisés também, em terceiro lugar, na sua paciência. Vimos que desde a saída do Egito, o povo israelita o provocou inúmeras vezes, mas Moisés sempre suportou com paciência os levantes do povo contra ele. Assim, queridos irmãos, seja paciente na tribulação, ela vai passar. Espere com paciência no Senhor, Ele vai agir em seu favor. Queridos irmãos, em último lugar, imitemos a Moisés em sua comunhão com Deus. O texto do capítulo de hoje nos diz que Moisés falava com Deus face a face. Não que Moisés visse o rosto de Deus, mas significa que Moisés falava com Deus na intimidade. Assim, meu irmão, minha irmã,
É tempo de passarmos mais tempo com o Senhor em oração. É tempo de estreitarmos a nossa comunhão com nosso Deus. Somente assim venceremos as pelejas de cada dia. Teremos uma vida espiritual abundante na presença do Senhor. Meus amados irmãos, sejamos como Moisés. Glória a Deus, em sua comunhão com Deus, em sua paciência, aleluia, em sua renúncia também, assim como ele fez, porque ele teve no coração, ele foi revelado por Deus que realmente as glórias que o Senhor tinha para ele eram muito maiores do que as glórias do Egito. Assim acontece conosco também. Não se compara o que Deus tem preparado para nós. Medite nessa palavra nesse dia. Habitar na linda pátria no porvir. Diz a Bíblia, é só Jesus que pode dar ao que crer na eternidade ou paraíso. Enquanto vive o homem tem direito de se preparar. Depois da morte ordenado está somente o juízo. Peregrino neste mundo. Oremos, meus amados. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo Moisés, que serve como exemplo, Senhor, para nós caminharmos nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a termos a renúncia, a termos também de Moisés a sua paciência, Senhor, a sua mansidão e a comunhão dele com o Senhor. Que nós vivamos assim também, ó Deus, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Tem uma razão, tem um sentido. Se é pra perder, é pra sofrer, é pra chorar, tem um mistério. Muito bem, meus amados, assim nós estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Glorificamos ao Senhor e agradecemos a você também pela sua companhia, pelo seu apoio, por estar junto conosco. Parabéns ao irmão, à irmã ouvinte que concluiu junto conosco hoje os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Você que começou já quando a gente estava já mais adiantado, prossiga conosco, porque vai valer a pena você caminhar junto conosco pela palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um dia muito abençoado na presença do Senhor, e eu te aguardo amanhã para começarmos os livros históricos, para começarmos o livro de Josué. Um abraço, fique na paz maravilhosa de Jesus.